aula que eu vou dar hoje, ela ainda é aula do dia 20. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre funções orgânicas, né? Falar um pouquinho sobre algumas classes de alimentos. A gente pode dizer aí que a gente vai entrar um pouquinho, bem pouquinho aí em bioquímica, tá? Porque a gente vai discutir um pouquinho sobre carboidratos, lipídios e proteínas, tá bom? Então, a habilidade de hoje é analisar as fórmulas estruturais de aminas, amidas, ácidos carboxílicos, ésteres, aldeídos, cetona, álcool, glicerol, quanto às suas funções. Então, o objetivo da aula de hoje, pessoal, é que vocês reconheçam essas funções orgânicas dentro dessas classes de alimentos, né, que eu acabei de falar para vocês. Só que para isso, galera, vamos relembrar um pouquinho o que é cada uma dessas funções orgânicas, né? Essa tabela aqui é a mesma tabela que eu já enviei para vocês, né? Vocês têm ela ali. Espero que vocês tenham estudado um pouquinho ela, tá bom? E vou falar novamente sobre todas as funções aqui, para a gente relembrar, tá? Então, o hidrocarboneto são substâncias que só tem carbono e hidrogênio. Álcool vai ser aquela substância que tem o OH ligado em carbono saturado, ou seja, quando eu tiver um carbono só com ligação simples e tiver um OH ligado ali nele. O éter é quando eu tenho o oxigênio no meio da cadeia, tá? Então, entre dois carbonos, eu vou ter só um átomo de oxigênio. Aldeído é quando eu tenho a carbonila na extremidade da cadeia, que é uma carbonila, uma C dupla O, tá? No final da cadeia, ou no começo, enfim, na extremidade, tá? Cetona, quando que eu tenho uma cetona, lembrando que a função é cetona, não é acetona, tá bom? A acetona é como a gente chama a propanona, tá? Que é uma representante dessa função orgânica. Então, cetona é quando a gente tem uma C dupla O no meio da cadeia, uma carbonila no meio da cadeia. O ácido carboxílico é quando eu tenho uma carboxila sempre na extremidade da cadeia. Ou seja, eu vou ter um C dupla O, OH, tá? Um éster é quando o ácido carboxílico perde o H, né, o hidrogênio. Esse hidrogênio aqui sai e no lugar desse hidrogênio entra outra cadeia carbônica, tá? Depois, a amina é quando a gente tem o nitrogênio ligado em radicais orgânicos, ou seja, ligados em carbono, tá bom? E a amida é quando eu tenho um nitrogênio ligado a uma C dupla O, tá? A uma carbonila, certo? Então, tem nitrogênio C dupla O, é amida. E também, na aula passada, nós conversamos sobre isômeros. Basicamente, alguém consegue me dizer o que são isômeros? Tudo isso aqui, ó, é tipo de isomeria. Não é isso que eu quero saber. Eu quero saber qual é a característica de um isômero. Como que eu posso dizer que uma substância é isômera da outra? O que elas têm de igual e o que elas têm de diferente? Será que alguém consegue me falar? Pode ser pelo bate-papo mesmo, que às vezes vocês ficam com vergonha, né? Não precisava, né? Mas o que um isômero tem? O que é uma substância isômera? Alguém consegue dizer? E aí? São os que têm a mesma cadeia molecular, só que diferentes propriedades químicas e físicas? Isso mesmo, Lívia. Muito bem, obrigada. Gente, na verdade, é quando você tem a mesma fórmula molecular. O que significa isso? Como a Lívia disse, né? Você vai perceber que a quantidade de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, tudo que tem ali na cadeia, eles são iguais, né? Mas você tem estruturas diferentes e, por conta disso, você vai ter também diferentes propriedades físicas e químicas. Então, vai alterar, por exemplo, o ponto de fusão, né, a temperatura de
difusão, temperatura de ebulição, densidade e até mesmo os usos de uma substância para outra, tá? Tanto, pessoal, que existem até remédios que são isômeros, né? Tem um remédio um exemplo clássico, que é o caso da talidomida. A talidomida, pessoal, ela era utilizada em mulheres grávidas, só que como remédio mesmo. Só que o isômero dela, ele podia causar má formação no feto, né? Então, por isso que tem que ter esse cuidado de sempre estudar os isômeros, tá bom? Porque eles apresentam propriedades muito distintas entre si. Então, eu tenho formas de isomeria, né, que eu apresentei para vocês. Então, a gente pode ter isomerias planas e espacial. Então, quando eu tiver isomeria plana, eu posso ter isomeria de cadeia, de função, de posição, de compensação. E na espacial, a gente tem a geometria, a isomeria geométrica cis-trans, tá? Então, aqui, pessoal, plana é quando eles vão ter diferentes tipos de cadeia. Função, quando eles têm funções diferentes. Posição, quando você vai ter posição diferente ali de dupla ligação ou da função. Metameria é quando a posição do heteroátomo vai modificar ao longo da cadeia. E cis-trans é quando o meu substituinte vai estar ou do mesmo lado do plano ou em posições diferentes do plano, né? Ficar com dúvida depois, gente, me perguntem, por favor. E aí, galera, eu tenho aqui um exemplo para vocês, só para a gente retomar. Então, aqui eu tenho a substância C2H6O, né? Então, ela tem essa fórmula molecular. Só que eu posso verificar aqui, ó, que nós temos, então, diferentes formas de representar. Ou seja, aqui eu tenho o OH no final e aqui eu tenho o O no meio da cadeia. Isso significa que, embora eles tenham a mesma fórmula molecular, né? Mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio, eles são substâncias diferentes, portanto, eles são isômeros, né? Mas que tipo de isomeria eu tenho aqui? Alguém saberia me dizer? Dessas que eu tenho aqui na tabela, né? Cadeia, função, posição, metameria, cis-trans. Qual dessas eu tenho aqui? De cadeia, de posição ou de função? Eles têm cadeias diferentes? E aí? São cadeias diferentes? São posições diferentes ou são funções diferentes nesses isômeros? E aí, alguém arrisca? Ó, os dois casos aqui a gente tem cadeias abertas, tá? Então, quando é isomeria de cadeia, um poderia ter uma cadeia aberta e outro fechada, um tem cadeia ramificada e outro normal, mas aqui não, a gente tem o mesmo tipo de cadeia nos dois casos, então não é isomeria de cadeia, tá? Não é. Isomeria de posição. A isomeria de posição acontece quando a gente tem as mesmas características, somente a posição de alguma coisa ali que está modificando. É isso que está acontecendo aqui? Não é, né? Tem outra diferença aí, tá? A diferença aqui, pessoal, ó, é que aqui, ó, eu tenho o OH no final da cadeia ligado a um carbono, né? E aqui, galera, eu tenho um oxigênio bem no meio da cadeia, tá? Isso vai caracterizar funções diferentes. OH é que tipo de função? Que função tem OH? Quando tem OH é que função orgânica?
Manda aí no bate-papo, gente. Vou voltar na tabela, tá? O que tem, ó? H, galera, ó. Álcool. Isso, muito bem. E o que tem o O no meio da cadeia? Éter. Portanto, essas duas substâncias aqui, eles são isômeros de função, tá? Porque aqui eu tenho um álcool. A letra fica maravilhosa, né? E aqui eu tenho um éter, tá? Então, nesse caso, a gente tem isomeria de função. E aí, pessoal, antes da gente ir para o tema da aula de hoje, né? Como eu falei para vocês, nós vamos estudar um pouquinho de bioquímica. Então, a gente vai falar de 3 classes de substâncias que a química orgânica estuda, mas que tem muita relação com áreas biológicas, vamos dizer assim, né? Na manutenção da vida. Então, a primeira classe de substâncias que eu vou falar aqui, são os carboidratos, né? Alguém saberia me dizer se o carboidrato, onde que a gente encontra carboidrato? Como eu falei para vocês, está nos alimentos, mas quais são os alimentos que têm carboidrato? Me falem alguns exemplos aí. Onde que tem carboidrato? No arroz, bem. O que mais? Pão. O que mais? Açúcares, olha só que interessante. Era nesse ponto que eu queria chegar e já chegaram aqui para mim. Na verdade, pessoal, o que o arroz, açúcar e pão, todos eles têm em comum? Como vocês me disseram, todos eles contêm ali na sua estrutura carboidrato. Ai, mortadela. Ai, gente, pão com mortadela e ketchup. Não, né? Ó, só o pão aí é representante dos carboidratos. Todos eles, pessoal, possuem carboidratos, mas quando eu falo de carboidrato, eu estou falando de uma classe de substâncias, tá certo? E quando eu estou falando dessa classe de substâncias, eu posso ter dentro dela subdivisões. Então, galera, mesmo os açúcares, que a gente, é açúcar, mas na verdade os açúcares faz parte dessa classe também, né? Mas qual a diferença? A diferença é que dentro do arroz, por exemplo, eu não tenho o mesmo tipo de carboidrato que eu vou ter no açúcar. Por quê? O que eu tenho no arroz? Eu tenho um amido. O que eu tenho no açúcar? Eu tenho sacarose. Então, pessoal, os carboidratos, eles podem ser subdivididos ainda, né? Então, o que na verdade é um carboidrato? Um carboidrato, ele pode ser chamado também de hidrato de carbono. Deixa eu pegar. Ó, hidratos de carbono. Por quê? Porque, assim, a sua estrutura básica contém átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. E essa estrutura básica, ela vai ser repetida conforme o tipo de carboidrato, tá? E aí, pessoal, para que serve o carboidrato? Enfim, ele, na verdade, ele tem a função de reserva energética, né, para as células. E também vai ter função ali para manter a estrutura dos ácidos nucleicos, né? Quando a gente está falando aí sobre a estrutura, como eu posso dizer, menor, vamos dizer assim, dentro da célula, né? Ele vai dar a estrutura dos ácidos nucleicos. Então, quais são os exemplos de carboidratos que a gente consome aí, né? Ou que a gente conhece? A glicose, que é um tipo de açúcar. O amido, está lá no pão, como Eliel falou, né? No pão, no arroz. A celulose, a gente não consome, tá? Mas a celulose é o carboidrato que mantém a estrutura das células vegetais, tá bom? E o glicogênio, que também atua no interior da célula. E o que vai acontecer, pessoal? Eu quero falar para vocês de 2 especificamente, tá? E aqui eu gostaria que vocês analisassem a estrutura, tá? Porque eu tenho aqui representado
dois açúcares, que é uma classe, né, dentro dos carboidratos. Então, esses açúcares são carboidratos, que é a glicose e a frutose, tá? Se vocês olharem aqui, se vocês contarem, né, eu não coloquei a fórmula molecular, mas eu já adianto para vocês que essas duas substâncias têm a mesma fórmula molecular. Portanto, elas são consideradas como isômeros, tá? Então, a glicose é o que a gente consome, né? E a frutose também. Mas a frutose, ela é encontrada nas frutas, né? Então, digamos assim, que ela é o açúcar das frutas. E eu coloquei aqui para vocês, circulado, ó, o grupo OH, né? Como vocês podem ver, aqui a gente tem vários grupos OH nas duas estruturas. Então, a gente pode dizer que tanto a glicose quanto a frutose, elas pertencem a que função orgânica, gente? Qual a função orgânica da glicose e da frutose e dos carboidratos em geral? Qual a função orgânica que a gente tem aí? Esse grupo OH caracteriza que função orgânica? A gente acabou de falar. São álcools, né? E como vocês podem ver também, eles têm, né, essas estruturas aqui, tem vários grupos OH. Então, na verdade, a gente fala que os carboidratos, eu coloquei essas duas estruturas, mas eu quero dizer por todos, tá? Os carboidratos, eles podem ser classificados como poliálcoois. Então, todos eles têm isso em comum. Eles apresentam vários grupos OH, certo? Por isso que eles são caracterizados dessa forma. Mas também cada carboidrato pode ter aí uma outra função complementar ao álcool. Mas, predominantemente, todos os carboidratos são poliálcoois, tá? Ou seja, possuem grande quantidade de OH. Então, é por isso que os carboidratos, eles são muito solúveis em água, tá? Por conta desses grupos OH que podem fazer ligação de hidrogênio com a água, por isso que eles são solúveis. Só que, gente, tanto a glicose quanto a frutose, elas, como eu acabei de dizer, né, elas são isômeras, são substâncias isômeras, mas que além do grupo OH, elas possuem outra função orgânica, tá? Então, a glicose, ela tem como característica um grupo aldeído, uma carbonila na extremidade da cadeia. Enquanto a frutose, ela possui uma cetona. Então, sim, Timeson, é por isso mesmo. Por isso que eles vão ser diluídos na água, sim, tá? Por conta de fazer a ligação de hidrogênio. Então, galera, apesar de elas serem isômeras, são carboidratos, possuem ali, se você parar para analisar, né, até mesmo o sabor, as duas vão ser para a gente ali o sabor adocicado, mas qual a diferença quimicamente falando? É que uma pertence à função aldeído, como é o caso da glicose, e a frutose pertence à função cetona. Então, pessoal, tanto glicose como frutose é o que a gente chama de monossacarídeos, tá? Então, eles são carboidratos simples, tá? Agora, se eu tiver duas glicoses ligadas, né? Eu pego a glicose e elas se ligam entre si, sabe o que eu formo? Formo a sacarose, que é um disacarídeo, tá? Então, uma outra característica dos carboidratos é que eles podem se ligar, né, várias vezes entre si, que é o que acontece com a celulose. A celulose, como eu acabei de falar para vocês, ele é um carboidrato que dá a estrutura da sustentação das plantas, né? E o que é a celulose? A celulose é quando
várias glicoses se ligam entre si, que é o que está formando aqui, tá vendo? E aqui o N indica quantas repetições isso vai acontecer, porque isso é indefinido, tá? Então, quando uma glicose se liga com a outra, se liga com a outra, se liga com a outra, e vai se ligando infinitamente, a gente tem o que a gente chama de polímero, tá? Onde a glicose vai se repetindo. E quando ela se repete, ela vai dar a estrutura de sustentação que é chamada de celulose, tá? Então, quando eu tenho vários desses ligados, agora eu tenho um polissacarídeo, tá bom? Então, imagina só, a glicose que está lá, né, que a gente consome como açúcar, quimicamente falando, se ela se ligar várias vezes entre si, ela pode dar a estrutura aí de uma planta, tá? Então, se você analisar, você tem estruturas simples, mas que dependendo do tipo de ligação química, elas podem se tornar bem complexas, né? E aí, galera, a gente tem uma outra estrutura que são os lipídios, tá? O que é lipídio? O que vocês associam com lipídios? Alguém sabe me dizer? O que é um lipídio? Gordura, tá? Gorduras, óleos. Alguém sabe me dizer se tem diferença entre óleo e gordura? Qual que é a diferença entre óleo e gordura? Galera, a diferença está na origem, tá? Gordura é o tipo de lipídio que vem da origem animal, tá? Então, por exemplo, a gordura que vem da carne ou do nosso corpo é gordura, tá? Então, a origem do lipídio animal é gordura. Quando eu estou falando de um lipídio que tem origem vegetal, aí eu estou falando de óleo, como é o caso do óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, enfim, tá? Todos esses óleos aí que a gente conhece, tá? Então, gordura é animal, óleo vegetal. E o que acontece, pessoal? Os lipídios, por muitas vezes a gente imagina que, né, a gordura faz mal, mas não é bem assim, tá? Os lipídios, eles também são importantes para o nosso corpo, tá bom? Eles têm as funções, né? Que são, eu coloquei aqui para vocês, que eles podem ser, as funções, eles podem desempenhar a função de reserva de energia, isolante térmico, né? Existem animais que precisam aí acumular determinada quantidade de gordura, ingerir bastante lipídio, para poder ter esse isolante térmico, né? Porque vivem em regiões onde a temperatura é muito baixa. Os ácidos graxos, que eles vão ter função ali de formação da membrana celular, e também o que acontece? O lipídio, ele é importante para a absorção de algumas vitaminas que são lipossolúveis, ou seja, elas não se dissolvem em água, mas precisam se dissolver na gordura, né? Que são as vitaminas A, D, E e K. Então, é por isso que é importante a gente ter, então, gordura aí no nosso corpo, ou seja, precisa ter esses lipídios. E os lipídios, pessoal, eles são formados sempre de uma mesma forma, tá? Lipídio a gente vai formar quando a gente tem aí, ó, um ácido carboxílico, tá vendo? C-O-OH, em presença com poliálcool, né? Que quando você tem 3 OH, a gente já chama de OH, e esse álcool aqui é o glicerol, tá? Então, um ácido carboxílico na presença do glicerol tem a formação dos lipídios. E o que acontece? Os lipídios, eles têm como função orgânica um éster, tá? Onde você tem aí, ó, C dupla O e o radical orgânico. Então, todos os lipídios que a química estuda, todos eles, sua função orgânica é um éster, tá? Então, lipídio é éster.
E aí nós temos as proteínas, né? Que é a outra função orgânica que eu comentei que nós falaríamos hoje. E onde que tem proteína, pessoal, para a gente ingerir? Deixa eu abrir o bate-papo de novo. Onde que nós temos proteína? Tem exemplos de alimentos aí com proteína. Whey. Ah, é verdade, né? Ruim aquilo, hein? O que mais? Onde mais tem proteína? Limão não tem, não. Ovos, batata doce tem um pouco, mas é mais carboidrato. Batata doce, vamos ver. Carne, né? Fígado tem bastante. Fígado, ó, tem muitos, pessoal, em grãos, tá? Por exemplo, feijão, grão de bico, lentilha, tudo isso também tem bastante proteína, tá bom? Então, o que é a proteína, tá? Só o finalzinho dessa palavra já vai dizer para vocês qual é a função orgânica que está aí, tá? Porque, na verdade, pessoal, a proteína ela é muito importante para a formação muscular, né? Porque, como o pessoal já citou aí, né? O whey, né? Que o pessoal, quando quer ganhar massa magra, quando quer ficar ali, né? Com os músculos definidos, a gente precisa ingerir muito mais proteínas, né? Então, é essa a função que ela tem no nosso corpo, estrutura da massa muscular. E o que, que acontece? Para formar proteína, eu preciso ter aminoácidos, tá? Nós, pessoal, são conhecidos 20 aminoácidos, tá? E esses aminoácidos, eles se ligam entre si para formar as proteínas. Nós podemos produzir 11, até 11 aminoácidos. São os chamados aminoácidos essenciais. Os demais, a gente precisa consumir através da nossa alimentação. Então, a gente ingere, né, a gente come esse aminoácido e depois esse aminoácido, em contato com os outros que tem no nosso corpo, se ligam e formam as proteínas, né? É por isso que, às vezes, é mais fácil você já ingerir mesmo a proteína pura e simplesmente através dos alimentos, que é como a carne, né, dos ovos, vamos dizer assim. Então, como que acontece essa reação dentro do nosso corpo para produzir proteína? Através de uma ligação chamada ligação peptídica, tá? O que vai acontecer? Ó, uma proteína, olha só que função orgânica que ela tem. Esse ina no final não é à toa, tá? Então, uma proteína, ela possui, aliás, um aminoácido, isso aqui é a estrutura de um aminoácido, tá? Então, um aminoácido, ele vai sempre ter um lado aí, uma extremidade com uma amina, e na outra extremidade, ele vai ter um ácido carboxílico. E qual é a diferença de um aminoácido para outro? Esse R aqui, ó, esse R ele vai variando, tá? E aí a gente pode ter glicina, leucina, os 20 aminoácidos que eu falei para vocês que nós podemos ter para produzir as proteínas, tá? Então, esse R aqui vai modificando e aí eu vou ter aminoácidos diferentes, mas todos eles vão ter isso em comum. Uma extremidade é amina, outra extremidade é ácido carboxílico. Então, é como se fosse um quebra-cabeça. Dois aminoácidos se ligam. E quando eles se ligam, o lado, a extremidade que tem a amina, vai perder um hidrogênio e a extremidade, já chego aí, tá? E a extremidade que tem o ácido carboxílico vai perder um grupo OH, tá certo? E aí, pessoal, quando isso acontece, você tem essa ligação aqui, ó, que é a ligação peptídica, tá? Que é quando essa ligação aqui do ácido carboxílico perdeu um OH, o nitrogênio perdeu, a amina perdeu um hidrogênio, né? E aí eles se ligam, tá? Então, aqui a gente tem a ligação peptídica, tá certo? E também vai acontecer a perda da água. Por quê? Porque foi perdido um H
do nitrogênio, né, da amina, e foi perdido um OH do ácido carboxílico. Então, quando os aminoácidos eles se encontram, vamos dizer assim, quando acontece essa ligação peptídica, sempre vai ter a liberação de água, tá? Então, galera, uma proteína, ela possui essas duas funções orgânicas, a amina e o ácido carboxílico. E quando eu tenho os aminoácidos se ligando, eles se ligam através da ligação peptídica e perde-se, então, uma molécula de água por ligação, tá? Então, a cada ligação, né, cada junção, vamos dizer assim, de aminoácidos, você vai ter a perda de água, tá bom? Aí aqui me perguntaram, ó, proteína é como se fosse um estimulante por causa desse ímã no final. Na verdade, pessoal, os estimulantes, né, vamos dizer assim, cocaína, metanfetamina, cafeína, esse final que tem aí não é à toa. Na verdade, todos eles são representantes da função amina, tá? Então, na verdade, a proteína não tem nada a ver por ser estimulante. Na verdade, esse final dela só indica para a gente que ela tem a função amina, assim como essas outras substâncias que eu citei, né? A cocaína, ela tem um grupamento de amina, a metanfetamina, né? A cafeína, que também é um estimulante, tudo isso que a gente acabou citando aqui, tá bom? Agora, galera, para a gente falar um pouquinho mais de função orgânica e também de bioquímica, vamos dizer assim, né? Porque qual era o meu objetivo aqui hoje? Meu objetivo era que vocês entendessem que as funções orgânicas, ela está presente a todo momento, né, na nossa vida. Na verdade, a química, de um modo geral, né? Mas que vocês percebam que o objeto de estudo da química, ele está em tudo, né? Então, desde os alimentos que a gente ingere, desde os remédios também que a gente utiliza, até mesmo um café, por exemplo, como é o caso da cafeína, que eu estou acabando de citar, tudo isso a química estuda e é muito próximo de nós, né? Por isso que é importante a gente conhecer um pouquinho sobre tudo isso, tá? Agora, galera, eu coloquei aqui uma outra estrutura do acebutolol, que é um remédio, tá? E eu quero que vocês identifiquem aqui as funções orgânicas, tá? Mas eu gostaria que vocês me dissessem o que eu posso circular aqui para ser considerado função orgânica, tá? O que vocês me recomendariam circular? Como que vocês começariam aqui para identificar quais funções orgânicas eu tenho? Esse C dupla O N H eu posso circular? Dupla O, ó, aqui tem dupla O, mas tem um N aqui do lado. Vamos circular tudo, tá? Esse C dupla O aqui, circular também. O OH no meio, o oxigênio no meio da cadeia. Esse OH aqui. E o nitrogênio aqui, tá? Vou colocar número para a gente analisar melhor. 2, 4, 5. Vamos lá. O que é 1, gente? Que função orgânica que é 1? O que é 1? C dupla O e o nitrogênio está perto. O que é isso? E aí? Ou se vocês quiserem falar outra aí que vocês já lembraram, que é o 2, o 3, o 4, enfim. Quem lembra aí o que é? Alguma função aí que vocês estão lembrando? E aí? Onde que tem a mina, Eliel? Onde que tem a mina, Eliel? Que você colocou a mina, mas onde tem? Não, não é a mina. Porque tem C dupla O junto. É o outro nome que parece com isso.
Ó, o 3 a Lívia falou, é o éter, né? O oxigênio no meio da cadeia, certo? Amida, muito bem. Isso aí, Carlos. Deixa eu ver se mais alguém. O Eliel. Eliel e a Lívia também acertou. E vamos lá, o que mais que vocês lembram? O 3 vocês já me disseram. Que é o 2. Tem um C dupla O, no meio da cadeia. O que é isso? C. Ó, para ser um éster, teria que ter um oxigênio perto. Cetona no 2, muito bem. Vamos ver. Isso. O 3 é o éter, que a gente já fez. O 4, ó, carbono saturado, que só tem ligação simples e um OH. Então, o Eliel já adiantou aqui o lado, já falou que é um álcool. Isso mesmo, Eliel. Beleza. E o 5, o que é o 5? Ó, só tem o nitrogênio, isso, sem dupla O. Então, é a nossa querida amina. Então, percebam, gente, as estruturas que a gente utiliza de fármaco, de remédio, são estruturas complexas, né? Que tem muitas funções orgânicas envolvidas. E aqui é o aspartame, tá? Embora o aspartame seja um adoçante, ele não tem a mesma função orgânica, né? Ele não pode ser considerado um carboidrato, assim como a glicose e a sacarose.